Bom dia, um bom sábado a todos. Nós temos hoje a presença da Tauana, veio de longe também, lá de Teodoro Sampaio, para trazer para nós essa mensagem aqui. Seja bem-vinda, viu, Tauana? Ela vai trazer esse louvor especial para nós, para preparar o nosso coração para essa mensagem que será falada, as coisas grandes e ocultas que Deus quer realizar em nossa vida. Amém? Vamos prestar atenção nesse louvor que será cantado agora. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção. Diga um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Amém. Deus seja louvado, Tauana. Olha, eu acho que poderia ir embora, né? Já pregou o sermão aí. E por incrível que pareça, tem tudo a ver com a mensagem hoje, viu? Deus seja louvado pela mensagem, viu? Hoje nós iremos falar sobre coisas grandes e ocultas. Se você está aí com a sua Bíblia, nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 33 e o versículo 3. Então, Jeremias 33, versículo 3. Amém? Todos encontraram? Jeremias 33, verso 3. Diz assim: Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você nem sabe. Olha só que mensagem, hein? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E aí vamos agora praticar o estudo da lição, né? Qual é o contexto aqui? O que ele quis dizer com essas palavras? Qual a interpretação do texto? E depois que nós interpretarmos, a outra pergunta é como eu posso aplicar esses princípios para a minha vida. Esse é o objetivo da mensagem desta manhã. Então vamos entrar no estudo aqui. Jeremias foi um profeta, todos nós sabemos, exerceu um longo período profético. E no começo do seu ministério, Isaías ele fazia o seu trabalho livremente. Ele andava para lá e para cá, andava pelas ruas, diz a Bíblia. Lá em Jeremias 37, verso 4, diz que ele andava pelas ruas, exercendo seu ministério, à vontade, livre.
Mas Jeremias, quando era chamado para o rei ou alguém ouvir qual é a mensagem de Deus, Jeremias ele tinha um compromisso. E o compromisso de Jeremias era com a revelação de Deus. Jeremias entendeu que ele não estava ali para agradar reis, para agradar seres humanos, mas ele estava ali para ser fiel para com o chamado de Deus. Então, quando ele era chamado, ele dava justamente a mensagem que Deus mandava dar. Ele era fiel à mensagem de Deus. Mas Jeremias, muitas vezes, como ele viveu na época de Zedequias, rei de Judá, ele era chamado para dar mensagem, sempre a mensagem de Jeremias para a nação de Israel não era boa. Era uma mensagem ruim. Geralmente era mensagem de derrotas, mensagem de cativeiro, mensagem de ir para a Babilônia como escravo, mensagem de ser derrotado pelos inimigos, né? E assim o rei começou a não gostar das revelações de Jeremias, porque levou, como posso dizer assim, para o lado pessoal, achando que era de Jeremias, quando na verdade a mensagem vinha de Deus. Então o que Zedequias mandou fazer? Mandou prender. Em Jeremias 37, verso 15, diz que mandou prender Jeremias na casa de Jonatas, o escrivão. E ele ficou lá preso. Não gostavam das revelações, então, para resolver a situação, prenderam Jeremias. Achando que com isso calaria, então, a voz que é de Deus e não do profeta. A pedido, então, do prisioneiro, o rei Zedequias tira ele da casa lá de Jonatas, o escrivão, e o leva para o pátio do cárcere, bem próximo ali do rei. Depois colocou ele no pátio da guarda, mais próximo ainda de onde estava a casa do rei de Judá. Talvez isso se deu porque se o rei precisasse de alguma consulta, já estava ali no pátio da guarda. Era só chegar e consultar Jeremias para ver o que Deus queria dizer para a nação, né? Bom, foi nestas condições que Deus traz uma mensagem maravilhosa para o seu povo. Então imagina essas condições. Povo rebelde, Jeremias o profeta, sempre trazendo revelações de Deus de juízo para o povo, porque era um povo desobediente. Nessas condições todas, Deus traz a revelação para Jeremias. Que revelação? Que está lá em Jeremias 33, verso 2 e 3, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Invoca-me e te responderei. Anunciai-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Que mensagem poderosa de Deus! Bom, levando em conta que o povo estava, primeiro, cativeiro babilônico, numa vida miserável, sem casa, sem pátria. Segundo, em uma terra estranha, com costumes estranhos, culturas diferentes. E terceiro, era escravo, separado de muitos dos seus familiares, né, longe de um do outro. Muitas vezes o esposo estava lá como escravo e a esposa não estava lá junto, os filhos e assim sucessivamente, né? Então escravo, separado dos outros. E sem contar muitos outros males que abateram sobre o povo. Tudo isso era o que o povo estava vivendo. E a pergunta é, por que estavam nessas condições? Por que estavam passando por momentos difíceis como esse? Simples, o próprio profeta em várias partes de Jeremias já disse, estavam assim por causa do pecado deles, por causa da desobediência aos mandamentos de Deus, por quebrar a aliança que Deus fez com o seu povo. Deus havia avisado que se eles fossem desobedientes, tudo isso aconteceria. Nada aconteceu com o povo se primeiro Deus não tivesse avisado. Na verdade, era algo condicional. Se o povo fosse fiel, Deus manteria a aliança de protegê-los. Mas se o povo quebrasse a aliança, então o mal os abateria. Né? E tudo isso aconteceu com o povo de Israel. Não deram ouvidos e agora estavam colhendo o resultado das ações, o resultado da desobediência. Estavam agora escravos numa terra estranha. Desta forma, o que Deus queria dizer com essa promessa que Jeremias falou para o povo? O que Deus quis dizer com essa promessa, invoca-me, né? E te ouvirei, e não sei o quê. O que Deus queria dizer com essa promessa aí para o povo nessas condições? Qual eram as condições para que Deus cumprisse as suas promessas? Nós vamos entrar então nessa parte do estudo aí. Então, primeiro ponto, condições para o cumprimento da promessa. A primeira condição para Deus cumprir a sua promessa. O verso começa assim, ó, invoca-me.
A primeira condição é invocar. A palavra no original da Bíblia, no hebraico, karan, traz a ideia de chamar pelo nome de Yahvé, ou invocar o nome de Yahvé. Por que invocar o nome? Veja, queridos, na Bíblia, nome tem significados. E quando a gente fala o nome de Yahvé, nós estamos falando o nome original de Deus, o tetragrama de Deus. E o nome de Deus está ligado aos seus atributos. E quando eu invoco o nome de Deus, eu invoco automaticamente também seus atributos. Quando eu invoco Yahvé, eu estou invocando benignidade, estou invocando misericórdia, estou invocando compaixão, estou invocando perdão, estou invocando amor. Invocar o nome de Yahvé é invocar salvação. Tudo isso está dentro das prerrogativas do nome Yahvé. O nome é o que ele é, os seus atributos. E o povo começou a chamar por Yahvé. Por que chamar por Yahvé? Porque o povo queria misericórdia, o povo queria compaixão, o povo queria amor, o povo queria, sabe, todos esses atributos para socorrê-los nesse momento de dificuldade. Amém? A ideia de invocar e chamar implica também em uma segunda coisa, acordo com Deus ou aliança com Deus. Quando ele fala invoca o nome de Yahvé, além de todos os atributos envolvidos com o nome, a ideia também é você desenvolver uma aliança, um pacto com ele. E sabe, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um Deus que gosta de alianças. A condição colocada por Deus ao seu povo para que ele cumpra as suas promessas é que o povo, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, o invoque. Ou seja, faça um pacto com ele, faça uma aliança com ele e os cumpra. Não só fazer, mas cumprir também. É entrar numa aliança com a vontade de fazer, cumprir, para que Deus possa realizar seus atos. A Bíblia, em diversos lugares, nos admoesta a buscá-lo. Se assim fizermos, a Bíblia fala que ele sempre fará o bem para todos nós. Nós sempre o acharemos. O próprio Jeremias falou que se o buscarmos todo o coração, nós o acharemos, nós o encontraremos. Lamentações de Jeremias 3, verso 25, diz assim, ó, bom é o Senhor para que os esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para a alma que busca a Deus. Mateus 7, 8, também Lucas 12, 10, diz assim, ó, pois todo aquele que pede, recebe. Todo que busca, que diz a Bíblia, encontra. E aquele que bate, abrir-se-á. É promessa da Bíblia, que se eu buscá-lo, Deus vai se deixar encontrar. Amém? Até Viktor Frankl, que ficou como um prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz, até ele, num momento terrível, no campo de concentração, pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo em câmara de gases, pessoas que nem nome tinham, era um número colocado em sua roupa, pessoas ali jogadas naquele campo de concentração. Viktor Frankl, num momento tão cruel da vida como aquele, ele diz que lá, naquelas circunstâncias horríveis, diz que lá ele encontrou a Deus. Então não importa o lugar, não importa as condições, não importa, se eu buscar a Deus, eu vou encontrar. Essa é a promessa da Bíblia. Me invoca e eu vou deixar me encontrar por você. O Senhor está sempre esperando por nós. Amém? Sempre esperando por você. Você tem buscado o Senhor dia a dia na sua vida? Tem se recorrido a Ele? Tem invocado o nome dEle? Em cada momento de sua vida, em cada circunstância, em cada passo. O que você está esperando hoje para buscá-lo? O que está te segurando para buscar esse Deus, ir à presença de Deus? Lembre-se que Ele sempre esteve atrás de nós. Desde o Éden, quando o primeiro casal pecou, Deus tomou a iniciativa de ir atrás. Deus está buscando o ser humano. Deus quer ser encontrado. Mas a grande pergunta é, eu quero encontrar a Deus? Se eu quiser encontrá-lo, eu preciso buscar, invocar, clamar, chamar. Isaías 1, 16 a 18 fala, vinde, argui-me, quer dizer, conversai-me, diz o Senhor. Ele que seus pecados sejam como escarlatas, tornarão brancos como a neve. Deus convida a gente para conversar com Ele. Deus nos chama um diálogo com Ele. Deus quer bater papo comigo. Ele quer que você abra o coração para Ele. Ele quer que você o busque. O Senhor sempre esteve disposto a fazer pactos conosco, com o ser humano. Lembra, Ele fez com Adão, fez com Noé, com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, com Israel, várias vezes.
e Ele nunca falhou em suas alianças. Deus é fiel. Amém? Deus seja louvado. A fidelidade da parte do homem também é fundamental para o cumprimento da promessa divina. Não adianta só Deus ser fiel, nós também precisamos ser fiéis à promessa, à aliança que nós fazemos com Deus. Afinal de contas, quando somos batizados, não é uma aliança que nós fazemos com Deus também? Quando nós somos batizados, não é um pacto de fidelidade que nós fazemos com Ele? Através dos votos que são feitos? Há muitas promessas, infelizmente, na Bíblia, que nunca foram cumpridas para o povo de Israel, porque o povo quebrava as alianças. Muitas promessas foram deixadas sem se cumprir, porque o povo não cumpriu sua parte. Falharam, se tornaram rebeldes, não obedeciam, até o dia em que foram rejeitados como nação exclusiva, lá no apedrejamento de Estevão. Ali foi a gota d'água. Ali, então, Deus rompe com Israel como nação escolhida. Não quer dizer que os judeus estão perdidos para sempre, não. Todo judeu que aceitar Jesus pode ser salvo. Mas o que deixou de acontecer é que eles agora não é mais uma nação exclusiva. Agora, o evangelho foi levado para os gentios e hoje todos aqueles que quiserem podem se unir à nação de Deus como nação exclusiva. Mas não tem mais um povo específico como nação exclusiva. Hoje todos podem fazer parte desse povo. Amém? Deus seja louvado. Mas a Bíblia diz o seguinte: se nós formos fiéis à aliança de Deus, Deus revelará, diz o texto, coisas grandes e ocultas em nossas vidas, das quais nós nem sabemos. Bom, mas dentro do texto da Bíblia, dentro do que nós estamos estudando, que coisas são essas grandiosas e ocultas que Deus iria revelar para o povo? Que coisas são essas? O que Deus está falando aqui? Que coisas grandiosas e ocultas Deus estava a ponto de mostrar para o povo? Quais eram essas boas coisas que Deus mostraria? Aí nós precisamos dar uma corrida no capítulo da Bíblia. Mas nós vamos ler apenas alguns versos para mostrar que coisas grandiosas são essas. Primeira coisa grandiosa que Deus faria para o povo: vitória sobre o inimigo. Está lá no verso 5, diz assim: quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Deus está dizendo aqui que a primeira coisa que Deus vai fazer é que aquela cidade que escravizou o povo de Deus se encha de cadáveres de homens, feridos pela ira e o furor de Deus. Essa é a primeira promessa. Deus se vingaria dos seus inimigos. É a primeira promessa. Deus se vingaria dos seus inimigos. Vitória sobre o inimigo. Aqui Jeremias fala então dessa batalha, dessa peleja física entre as nações. Uma vez que o povo estava sendo derrotado por seu inimigo, escravizado por ele, agora, como eu já disse, escravo, essa promessa era muito importante então para o povo, porque que povo não quer deixar de ser escravo? Mas para deixar de ser escravo, eles deveriam derrotar o inimigo. Deus promete: o inimigo será derrotado, se encherá de cadáveres, serão feridos pelo meu furor, pela minha ira. É a primeira promessa de Deus. Vitória sobre o inimigo. Hoje eu e você não temos que lutar contra os caldeus. Nós não temos que lutar contra os babilônios. Mas a nossa luta é contra um inimigo muito mais poderoso. Nós temos que enfrentar um inimigo oculto, invisível aos nossos olhos, mas que está aí gerando uma série de problemas, que está aí tentando me derrubar na fé. E aí eu estou falando da batalha espiritual. A batalha, como Efésios 6 diz, que é contra principados e potestades. Essa é a nossa batalha hoje. Nós temos um grande conflito a enfrentar. Deus está dizendo: se nós formos fiéis à aliança com Ele, Deus nos dará vitória sobre o inimigo, sobre Satanás. Amém? Deus seja louvado. Ele pode nos tentar, pode até nos ferir, mas não vencer. Se nós estivermos dentro da aliança firme com o Senhor, nós seremos vitoriosos, porque Cristo já venceu essa batalha. Sabe, e nesta batalha também, nós podemos, assim como o povo de Israel, ser escravos do pecado, dos vícios, muitas outras situações. Se nós estivermos firmes na aliança, Deus vai nos ajudar a vencer isso aí também. Seja a batalha espiritual, seja a batalha dos vícios, batalha contra o pecado, Deus pode nos dar a vitória, se nós estivermos firmes, arraigados na aliança com Deus. Essa é a realidade do grande conflito, mas também essa é a realidade da vitória, unidos na aliança com Deus. A nossa luta, nessa batalha, poderemos colocar pelo menos 3 tópicos, 3 inimigos que nós temos aqui.
Primeiro inimigo, contra nós mesmos. Paulo fala dessa batalha contra si mesmo, lá em Romanos 7, 15 a 20. Contra a nossa vontade, nosso desejo, contra a nossa natureza pecaminosa. Lá em Romanos 7, 15 a 20, Paulo escreveu assim, ó, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha só ele falando, dele mesmo ali. Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. É o eu, a batalha contra o eu. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas não porém o fazê-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Veja que Paulo estava numa luta com ele mesmo, ali dentro do seu coração. Esse é o primeiro inimigo que nós temos, o eu. Deus fala assim, meu filho, lê a Bíblia. O eu fala assim, mas eu queria tanto assistir uma série agora, não queria ler a Bíblia. Deus fala assim, meu filho, vai orar. Mas aí o nosso eu fala assim, mas orar, não estou com vontade agora. Acho que vou ficar um pouco mais na cama, dormindo mais. E aí o dia passa, o inimigo coloca um monte de situações, acaba o dia, você não estudou e você não orou. É uma batalha contra nós mesmos, o eu. A segunda batalha, já até falei dela aqui, é a luta contra Satanás e seus anjos caídos. E o texto que eu citei, Efésios 6,12, que fala que não é contra o sangue e a carne, sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, nossa luta é contra o invisível. Infelizmente, a gente acha que a nossa luta é contra o visível, né? Com o que a gente vê. A gente acha que a nossa luta é com aquilo que nós vemos. Então a gente briga com o irmão, não é assim? Briga com as pessoas. Veja a política aí, que situação, né? Um briga com o outro com o outro, com o que vemos. E esquecemos que o maior inimigo, que é a nossa luta principal, é com aqueles que nós não vemos, que é o plano espiritual. Satanás e seus anjos caídos, que estão aí criando discórdia, criando doenças, criando pestes, criando acidentes e criando um monte de coisa. Toda essa balbúrdia que a gente vê no mundo, o inimigo está por trás. Ele deve ser no alvo da nossa luta contra o inimigo e as forças espirituais do mal, né? É com eles a nossa luta. Mas o texto diz que se invocarmos o nome do Senhor, fazer com ele uma aliança, ele nos dará vitória sobre este inimigo também. Vitória contra o eu, vitória contra esses inimigos invisíveis. E o texto lá é 1 João 3,8, que diz assim, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do inimigo. Amém? Foi para isso, para destruir as obras do inimigo. Deus seja louvado. Somente com Deus eu terei força para vencer. Agora, se eu estiver dentro da aliança, Jesus vai cumprir suas promessas na minha vida. Deus seja louvado. Segundo ponto. Então, primeiro, vitória sobre o inimigo. Segundo ponto, prometido ali se o povo mantivesse a promessa que faz parte das coisas grandes e ocultas que Deus revelaria para o povo. Segunda coisa, restauração da saúde física, mental e emocional. Está lá no verso 6, que diz assim, eis que lhe trarei a ela, ao povo de Deus, a Jerusalém, saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. Veja que Deus está prometendo, se o povo ficar firme na aliança, Deus traria saúde, cura e sararia. Deus seja louvado. O maior prejuízo que o povo enfrenta com o afastamento de Deus é que a parte espiritual fica deteriorada. E a nossa saúde é um tripé. Para sermos saudáveis, precisa de 3 dimensões. 3 dimensões para sermos saudáveis. Primeira dimensão, a física. Corpo, físico. Segunda dimensão, emocional. Precisa ter saúde emocional, mental. E terceiro ponto, espiritual. Se eu tiver problemas espirituais, eu terei problemas mentais ou emocionais ou físico. Seja problema emocional ou mental, eu vou ter problema espiritual, eu vou ter problema físico. Se eu estiver com problema físico, eu terei problema emocional, mental ou problemas espirituais também. Nós somos um ser holístico. Nós somos formados em 3 partes integradas. Quando uma delas tem problema, as outras também sentirão. Nós somos holísticos, é um ser completo, precisa das 3 dimensões. Precisamos do físico, emocional, mental e espiritual. As 3 coisas. Se uma falhar, eu terei problemas na minha saúde.
Uma parte afeta a outra. Hoje, vivemos em uma sociedade, infelizmente, doente. Doente físico, emocional e espiritual. As 3 dimensões do ser humano. Você hoje vai ao médico aí e você percebe que, independente da área, pode ser psicólogo, psiquiatra, pode ser gastro, cardiologista, o que for, ortopedia. Está tudo cheio, lotado de pessoas. Vivemos uma sociedade doente. Por que estamos doentes? Estamos com problema em uma dessas 3 dimensões, ou até em todas as dimensões. Por que isso acontece, né? Por quê? Bom, são vários fatores. Mas tudo gira em torno do principal, que é o afastamento de Deus. Violência, pornografia, crimes, drogas, novelas, etc. Tudo isso tem levado as pessoas para longe de Deus. Trilhar outros caminhos longe de Deus. É possível que dentro da igreja também tenhamos cristãos doentes. Porque mesmo dentro da igreja se encontram longe de Deus. É possível também que mesmo dentro da igreja tem pessoas afastadas. Se afastaram dele, pessoas com traumas, infelizes, vazias, vivendo uma vida sem poder ou sem sentido. O que fazer? Qual a solução? Qual a solução? O texto diz: invoca-me, me chama, clama pelo meu nome, faça aliança comigo, faça um pacto comigo, seja fiel, e eu cumprirei as minhas promessas na sua vida, trarei saúde, cura e sararei a sua terra. Crônicas diz isso também: se o povo que chama pelo nome se humilhar, orar, eu ouvirei e sararei a sua terra. Está lá também. Clama. É uma pena que movimentos de orações na igreja concentra pouquíssima gente. Quer acabar com a aglomeração na coronavírus? Planeje reuniões de oração. O povo não vai. Momentos como esse que estamos vivendo, deveríamos estar mais unidos em oração, um com os outros. Sabe por quê? O texto está dizendo: invoca-me. E esse invoca-me é sozinho. E esse invoca-me também é como um povo. Embora o contexto de Jeremias ali dá a entender que esse invoca, dentro do contexto, é o povo que está escravo. O povo deveria se unir e invocar o Senhor, chamar pelo nome. A ideia do invocar aqui, em Jeremias, é o invocar como povo. E não como eu sozinho, solitário, mas como um povo unidos em oração. Precisamos disso. Em várias partes da Bíblia, somos convocados a fazer isso. Joel, capítulo 2, por exemplo, fala: tocai a trombeta em Sião, sabe? Tira o noivo da recâmara, o bebê que está mamando, venha junto com a mãe, venha todo mundo, venha anciãos, venha ministros, e clame ao Senhor. Está lá em Joel 2,15 também em diante. Somos chamados a invocá-lo, a clamá-lo. E a Bíblia fala: se formos fiéis à aliança, Deus vai cumprir suas promessas. Deus seja louvado. Terceiro ponto das grandes coisas ocultas, tá? Também no verso 6, que diz assim: eis que lhe trarei a ela saúde, cura e sararei. E a outra parte: e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. Paz e segurança. Bom, por causa dos seus pecados, Israel estava perturbado. Não tinha paz na mente, estava perturbado, mente culpada, sabe? E era escravo. Sem segurança nenhuma. Estavam sujeitos à Babilônia. Qualquer coisa poderia acontecer com eles. Poderia um ou outro escravo morrer ali. Se não servia para o trabalho, poderia ser morto a qualquer momento. Não tinha, era insegurança. E o povo não tinha uma paz. E é isso que o pecado, cedo ou mais tarde, faz com as pessoas. Perturbação, insegurança. O pecado é assim, ele cega a gente. É como colocasse um cabresto. A gente não vê tudo, só vê aquilo ali, focado naquilo ali. O pecado cega a gente. A gente parece que não vê as consequências do erro e fica ali, sabe, envolvendo com o pecado. E parece que não enxerga que aquilo pode resultar em coisa ruim, que vai ter um final trágico. E não enxerga, o pecado cega a gente. Israel, quando ia no pecado, eles não enxergaram que aquilo levaria para uma situação a qual ele cega a gente. É perturbação, é insegurança, mente culpada, a mente não fica tranquila, não conseguimos dormir direito. E uma voz fica sempre martelando em nossa mente: você é culpado, olha, você está errado, você fez isso.
E o senso de culpa não curado vai trazer doenças mentais, emocionais, espirituais. Jesus disse que deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Não fique preocupado em seu coração, nem se atemorize, nem tenha medo. Está lá em João 14, verso 27. Veja, a proposta de Deus dentro da sua aliança é que você tenha paz na sua mente, irmão. Você tenha paz na sua mente, meu amigo. Tenha segurança, mesmo no mundo conturbado, de insegurança. Tantas coisas mesmo acontecendo, a gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente. É insegurança que nós vivemos. Mas mesmo no mundo tão conturbado, nós podemos ter paz. Nós podemos estar seguros se formos fiéis à aliança de Deus. Esta paz que Jesus nos dá, só ela pode transmitir a segurança que nós precisamos. Por isso ele diz, a minha paz eu dou para vocês, porque é uma paz que vem de Deus, não desse mundo. Né? Não se preocupe no seu coração, não tenha medo, porque Jesus vai transmitir essa paz para nós. Quem tem a paz que Jesus oferece, esse descansa no Senhor. Não fica atemorizado, né? Como diz aquele hino, pode o mundo se acabar, mas você está em paz. Está seguro em nome de Jesus, amém? O financeiro pode estar feio, mas você está em paz. Um plano não saiu como eu queria, mas você está em paz. A paz que Jesus oferece é a segurança que Jesus é o soberano do universo e que Ele está à frente e ao controle de tudo. É essa segurança que nós precisamos. Ele, queridos, não esqueça, está o leme da embarcação. Ela vai chegar segura. Pode as ondas bater no barco, pode parecer que vai virar. Não esqueça quem é o capitão. Não esqueça quem é o capitão. Mas como conseguir essa paz, né? Não importa o seu pecado, seja ele revelado ou secreto, não importa. Deus pode resolver o seu problema. Ele pode tirar seu senso de culpa e te dar a paz que você precisa. O que eu preciso então, pastor? Invoca Ele. Abra o seu coração para Ele. Converse com Ele. Sabe? Seja sincero com Deus. Faça uma aliança, um pacto com Ele. Deus cumprirá as suas promessas em sua vida. Creia nisso. Precisamos crer nisso. Quarto ponto da promessa de Deus. Dará perdão e purificação. O verso 6 ao 26 é um texto bastante extenso, eu não vou ler, de Jeremias 33, vai falar justamente sobre isso, que Deus dá o perdão e a purificação. Essa é a maior certeza que nós temos na Bíblia. Deus sempre chamou seu povo ao arrependimento, à mudança de vida. Atos 2,38 diz assim, ó, a palavra de Pedro agora, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a promessa de Deus, recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Arrepender, confessar, Ele vai perdoar. Tem textos bem conhecidos na Bíblia. Fala que aquele lá em João capítulo 1, verso 9, fala que Jesus é o nosso advogado. Se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. E lá pertinho mesmo, João escreveu, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas todavia você pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele nos perdoa, Ele está pronto a nos perdoar. Amém. E sabe o que é a grande maravilha do perdão? O perdão, para mim, é a coisa mais maravilhosa que Deus criou. Porque o perdão, para mim, é recomeço, significa recomeço. Você está brigado com alguém, e aí você vai lá conversar, e um perdoa o outro. E à medida que se perdoaram, de maneira sincera e verdadeira, ali, tudo que aconteceu para trás acabou. Perdoou, acabou. E agora vai começar uma nova vida, é o recomeço. Perdão é remédio, é cura. O perdão é que a nossa sociedade, nosso mundo precisa. O perdão é que nós precisamos para recomeçar. O perdão é a grande chance do recomeço. O perdão, eu creio sim que é uma das coisas mais belas que Deus inventou. E mais benéficas, principalmente para nós mesmos. Deus seja louvado por isso. Este convite de Pedro de se arrepender, no contexto, se você ler bem, não foi feito para pagãos. Ou, como podemos dizer, uma linguagem mais moderna, esse apelo não foi feito para as pessoas do mundo. Esse apelo do apóstolo Pedro foi feito para o povo que compunha o povo de Deus na época, para os judeus. Foi para eles que foi feito o apelo de se arrepender e confessar os pecados e começar uma vida nova. Veja,
Este apelo, olha só, foi feito para homens que tinham a Bíblia, ou a Torá, que era o livro da época, né? Tinha a Torá debaixo do braço. Esse apelo é feito para pessoas que sabiam a Torá decorada. Mas mesmo sabendo a Torá decorada, pessoas religiosas, mesmo vendo com a Bíblia debaixo da mão, havia pecado entre eles que precisava ser deixado. Que coisa, hein? Mesmo andando com a Bíblia debaixo da mão, religiosas, não saía do templo. Mesmo assim, tinha pecados que precisavam ser deixados. Mesmo assim, as pessoas não estavam em paz nas suas mentes. Não tinha segurança. Porque mesmo sendo religiosas, Deus ainda não era o soberano da vida deles. Eu quero agora perguntar para você agora. E você? Um cristão, talvez 10, 20 anos de batismo, 30, 50 anos de batismo. Talvez você que começou a sua caminhada agora. Talvez você que está querendo começar a sua caminhada com Deus, está estudando a Bíblia, se preparando para começar. A grande pergunta que você precisa responder é: Deus, Ele é o soberano da sua vida? Você tem gastado tempo invocando Ele? Você tem feito alianças com Deus e tem cumprido as suas alianças? Deus quer te dar paz. Deus quer te dar segurança. Mas para isso, Ele precisa ser o soberano da sua vida. Tem um livro que chama Caminho a Cristo, página 23. Está escrito assim, um trecho. O arrependimento compreende tristeza pelo pecado e também afastamento dele. Não renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos quão maligno ele é. Enquanto dele não nos afastarmos sinceramente, não haverá em nós mudança real de vida. Quanto mais eu odiar o pecado, mais longe eu vou ficar dele. O problema é que a maioria das pessoas, inclusive dentre os cristãos, gostam do pecado. Estão ligados a ele e não quer deixá-lo. Se nós não odiarmos o pecado, não entendermos quão maligno ele é, o texto está dizendo aqui, não haverá mudança real em nossa vida. Por que aquele povo estava nas condições que estavam? Porque gostavam do pecado. Viviam misturado com o pecado. E agora colhiam as consequências. Agora, se nós odiarmos o pecado, pegarmos repúdio pelo pecado, mais longe nós desejaremos estar deles. Amém? Se assim procedermos, pegar ódio pelo pecado, confessarmos, nos arrependermos, a Bíblia diz assim, que Deus purificá-los-eis, diz o texto, lá de Jeremias 33, purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim, Deus está dizendo. Mesmo o povo sendo rebelde, mesmo o povo vivendo uma vida cíclica, sabe? Peca, erra, Deus perdoa, o povo renova a aliança, falha de novo, Deus renova a aliança, o povo falha de novo. Mesmo o povo tendo atos repetitivos de rebelião, Deus está dizendo assim, se vocês, apesar de tudo isso, se arrepender e confessar, eu vou purificar vocês e eu vou perdoar vocês de toda a iniquidade que tenha cometido contra mim. É só Deus para fazer isso. Só a misericórdia grandiosa de Deus para fazer isso por nós. Deus quer perdoar e purificar seu povo. Mas esta realidade deve ter início com a nossa iniciativa. Qual deve ser a nossa iniciativa? Invocar o nome dele. Desenvolvermos uma aliança com ele. É isso que ele está esperando de nós hoje. Amém? Ele deu o primeiro passo. Agora ele espera que eu e você dê esse passo também. Bom, quando entramos na aliança com Deus, o invocamos, o seu nome, Yahvé, então nós recebemos o cumprimento de todas as suas promessas em nossa vida. E quais são elas mesmo? Só um resuminho aqui. Quais são as promessas de Deus para nós? Que se formos fiéis, Deus vai cumprir. Está ali, vitória sobre o inimigo, restauração, paz e segurança, perdão e purificação. Tudo isso disposto para nós, se nós invocarmos o nome dele. Essas são as coisas grandiosas e ocultas que Deus quer revelar para a minha vida e para a sua vida. Bom, para finalizarmos a reflexão dessa manhã, tudo isso resultará no que está registrado nos versículos 9 a 11 de Jeremias 33. Está escrito assim, Jerusalém, olha o que aconteceria com o seu povo, se o povo se voltasse para Deus.
Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe darei. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá, ó promessa de Deus, a voz de júbilo, a voz de alegria, a voz do noivo, a da noiva, a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem oferta de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Deus seja louvado. Estava um caos, Jerusalém, Judá acabada, mas se o povo fosse fiel para Deus, isso não é nada. Isso não é para Deus nada. Talvez ao você me ouvir aqui agora, você pode pensar assim, minha vida está arruinada. Estou com problemas em várias dimensões da minha vida. Não vejo mais como resolver, não sei mais como sair disso. Minha vida está no fundo do poço, não sei mais como resolver isso daí. Se você fizer uma aliança com Deus, isso para Deus é nada. É nada. Assim como Deus iria restaurar a sorte de Jerusalém, assim como Deus restaurou a sorte de Jó, Deus pode restaurar a nossa sorte também. Em nome de Jesus, amém? Mas para isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, mas para isso, você precisa entender. Você precisa fazer uma aliança com o Senhor. Invocar o nome de Yahvé. Ser fiel a esta aliança. E se você se propor a ser fiel a esta aliança, Deus vai cumprir a parte dele na aliança também. Em resumo, se assim fizermos, experimentaremos em nossa vida a verdadeira alegria. E isto só Deus pode dar. A alegria no texto é comparada à alegria de uma festa de casamento. Alegria plena. O salmista diz, no Salmo 16:11, na tua presença, na de Deus, né? Abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Quando entramos num pacto com Deus, Ele torna a dar alegria da salvação para nós e nos sustém com espírito voluntário, Salmo 51:12. Assim voltarão os filhos dos resgatados do Senhor e virão a Sião com alegria, com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Isaías 51:11 e Isaías 35:10. Amém? Deus quer dar para você uma sensação de paz, uma sensação de segurança, uma alegria plena, mesmo nesse mundo de pecado. É possível se eu invocar o nome dele. É possível se eu fazer uma aliança com ele. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Você não gostaria de experimentar isto ainda hoje? Em sua vida? Qual é o grande segredo? É entrar hoje numa aliança com Deus. Alegria plena será o resultado, amém? É isso que você deseja? Talvez você possa dizer assim, pastor, eu já fiz tantas alianças e acabei quebrando. Eu não sei se o meu caso tem solução não, pastor. Eu estou passando por muitas lutas, muitas provas, eu não consigo ver uma solução para o meu problema, eu já orei tantas vezes e parece que Deus não está me ouvindo. Parece que a minha oração está solta no vazio. Queridos, essas palavras não é o pastor Douglas que disse, nós lemos hoje na Bíblia. Se você me invocar, clamar, chamar pelo meu nome, Deus vai revelar coisas grandiosas e ocultas para você, amém? Você precisa crer nisso. Se é isso que você deseja para a sua vida, se você deseja hoje entrar numa aliança com Deus para ter os benefícios dessas promessas, eu quero nesse momento chamar aqui então a nossa irmã Tauana. Ela vai trazer um louvor especial. Enquanto ela estiver cantando, eu quero convidar você aí onde você está a pensar em tudo que foi falado aqui nesta manhã, a analisar tudo que foi colocado aqui através da palavra de Deus. E enquanto ela estiver louvando, aí onde você está, feche os seus olhos, faça uma oração silenciosa, falando para Deus, Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor,
Eu quero ser transformado, eu quero entrar numa aliança contigo. Eu quero sentir as tuas bênçãos na minha vida. E eu tenho fé que Deus vai cumprir na sua vida em nome de Jesus, porque a promessa não é do pastor Douglas, a promessa vem de Deus. Amém? É isso que Deus quer realizar em nossa vida hoje. Perdão, Senhor, pequei mais uma vez, tenho vergonha de mim. Jamais pensei que um dia eu fosse errar tanto assim. Lave o meu coração, como fizeste com teu servo Davi. Perdão, Senhor, e arranque do meu peito todas essas paixões, e junto com o orgulho apague as transgressões. Quebre agora os grilhões que me impedem de servir só a ti. E então serei digno de entrar de novo em sua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. Perdão, Senhor, as forças de um desejo são mais fortes que eu. A dor e o fracasso me trancaram num breu. Traga de volta a luz e me devolva o caminho da cruz. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. Amém. Deus seja louvado, né? Nesse momento, onde você está, eu quero convidar você a fechar seus olhos. Nós faremos uma oração agora. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque temos um Deus que quer se relacionar conosco, quer fazer conosco uma aliança. E esse Deus que quer fazer essa aliança conosco, o Senhor não falha, o Senhor é fiel, a sua parte o Senhor sempre cumpre. E hoje o Senhor pede a Deus que nós o invoquemos, que nós o chamemos e tenhamos um diálogo contigo. Nos ajude, Senhor, a buscá-lo. Coloque em nós essa disposição. Nos ajude a fazermos essa aliança contigo e sermos fiéis, porque se assim formos, o Senhor tem coisas grandiosas e ocultas para revelar em nossa vida. Ainda hoje, esse é o plano do Senhor para cada um de nós. E dentro desse plano, o maior deles
é o estabelecimento do perdão, da misericórdia, da restauração, esse plano de salvação que o Senhor tem elaborado para que nós tenhamos a chance de podermos morar eternamente com o Senhor. Fique conosco, abençoe todos aqueles que estiveram conosco assistindo, cada pedido também carregado no coração, e te peço também por aqueles que ainda assistirão o vídeo depois, que o Senhor também os abençoe. É o que nós te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, viu, Tomana, pelos louvores. Deus seja louvado, viu? E querido, só lembrando então, esse vídeo vou colocar lá no YouTube, se você quiser assistir depois, ou quiser compartilhar com alguém. Que Deus abençoe muito vocês. Foi um prazer enorme ter vocês com a gente. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço, em nome de Jesus. Amém.